Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2023, 2025, 2030. Bitcoin é uma criptomoeda bem conhecida. Você deve compreender a análise técnica de previsão de preço do Bitcoin para investir nele. Afinal, negociar Bitcoin se tornou um jogo de adivinhação arriscado sem análise técnica. Existem duas categorias diferentes de investidores de Bitcoin em uma escala maior: titulares e indivíduos que compram Bitcoin com o objetivo de longo prazo de mantê-lo. Comerciantes e indivíduos que compram Bitcoin para vendê-lo de forma rápida e lucrativa. Desenvolver suas habilidades de análise técnica é essencial se você deseja investir em Bitcoin e aumentar seu dinheiro mais rapidamente do que as abordagens convencionais. A análise técnica analisa gráficos e prevê movimentos de preços no futuro usando a ideia de análise técnica histórica e padrões de preços. Qualquer mercado, mesmo moedas digitais como o Bitcoin, pode usar isso, BTC. Considerações econômicas ou fundamentais não são consideradas na análise técnica. Em vez disso, está centrado apenas no gráfico e em muitos indicadores, incluindo padrões de velas, MACD e RSI. Os altos e baixos do mercado de Bitcoin em vários períodos podem ser previstos com precisão usando indicadores fundamentais e técnicos. Essas previsões permitirão que você tire conclusões baseadas em dados sobre a compra ou venda lucrativa de Bitcoin. 3 indicadores técnicos consideráveis. Média ponderada móvel, MAW. A média ponderada móvel é utilizada para determinar o clima geral que permeia o mercado. Isso é feito examinando as variações de preço quando as médias móveis de curto, médio e longo prazo estão presentes. A simples média dos pontos de dados durante um determinado período produz a média móvel. Índice de força relativa, RSI. Um indicador de momento é o RSI. Ele mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços, contrastando o tamanho dos aumentos recentes com as desacelerações recentes. O valor flutua entre 1 e 100. A sabedoria convencional sustenta que o RSI deve estar abaixo de 30 para comprar e acima de 70 para vender. Williams Fractal. Este indicador de momento usa a fórmula ADX como base. O Williams Fractal é um indicador fantástico para uma rápida perspectiva macroscópica das tendências do momento, enquanto o ADX pode ajudá-lo a mergulhar no micro. Análise fundamental do Bitcoin, BTC. É fundamental lembrar que, diferentemente do mercado de ações, a maioria das criptomoedas são projetos e não corporações. Portanto, você pode avaliar se uma criptomoeda vale a pena realizando uma análise fundamental adequada e considerando todas as informações disponíveis sobre o projeto. Os fluxos de caixa futuros não podem ser usados para determinar o valor de ativos como Bitcoin e metais preciosos como ouro e prata que não produzem fluxos de caixa. Como resultado, o único foco da análise fundamental do Bitcoin é prever a direção do preço do ativo. Existem muitas maneiras de calcular esse valor, mas a maioria depende muito da oferta e demanda da moeda. Devido à política monetária estável da moeda, é simples e preciso determinar a quantidade de Bitcoin em circulação. Isso resulta em vários modelos, entre eles o modelo Stock-to-Flow frequentemente citado. Esse modelo busca prever preços com base na taxa em que novos Bitcoins são introduzidos na rede sobre a oferta disponível. Um estudo fundamental mais intrincado visa averiguar a demanda da moeda. O Bitcoin real não muda muito rapidamente. Como a rede é tão confiável, é um desafio modificar as estimativas usando as tecnologias atuais. No entanto, a maneira como as pessoas utilizam o Bitcoin pode ser afetada por circunstâncias macroeconômicas. Os investidores podem seguir as medidas do Bitcoin, como a atividade on-chain, e ficar de olho em como as opiniões dos investidores conhecidos estão mudando. Os investidores podem estudar padrões na economia mundial para prever a demanda por Bitcoin. Por exemplo, a inflação ocorre frequentemente antes que as bases monetárias das moedas fiduciárias aumentem.
Os investidores podem concluir na análise fundamental desse padrão macro que a demanda por Bitcoin como hedge inflacionário aumentará o preço. Os investidores também podem examinar os dados exclusivos do Bitcoin. Entre as várias métricas relacionadas à rede Bitcoin que são prontamente acessíveis ao público estão o volume na cadeia, a geração de endereços e as taxas de rede. Esses números podem mostrar como a moeda será usada no futuro e como as transações são simples. Preço atual do Bitcoin, BTC. Bitcoin vale atualmente cifrão 30.265.00 USD. BTC mudou 0,29% nas últimas 24 horas com um volume de negociação de cifrão 19.643,530,866. Bitcoin está atualmente classificado entre todas as criptomoedas com uma capitalização de mercado de cifrão 582,469,876114 USD. Utilizando o Índice de Força Relativa, RSI, Média Ponderada Móvel, MWA, Fractal de Williams, Fractal, e Divergência de Convergência Média Móvel, MAC, do gráfico acima, podemos determinar padrões de preços para Bitcoin, BTC, para decidir se está indo ter um ano de alta ou de baixa. Nossas previsões de previsão de preços usam dados de mercado Bitcoin, BTC, em tempo real e todos os dados são atualizados ao vivo em nosso site. Isso nos permite fornecer previsões de preços dinâmicas com base na atividade atual do mercado. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2023. Bitcoin, de acordo com alguns, é uma das criptomoedas mais surpreendentes a subir este ano, BTC. A previsão de preço do BTC para 2023 antecipa um aumento significativo no segundo semestre do ano, podendo atingir cifrão 45,409,26. Tal como acontece com outras criptomoedas, o aumento será gradual, mas não são esperadas quedas consideráveis. Média cifrão 42,381,98 no preço é bastante ambicioso, mas é viável em um futuro próximo, dadas as colaborações e avanços previstos. Espera-se que o BTC tenha um valor mínimo de cifrão 36,327,41. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2024. Em 2024, a previsão de preço do Bitcoin BTC tem muito espaço para expansão. Como resultado dos possíveis anúncios de inúmeras novas parcerias e iniciativas, prevemos que o preço do BTC logo ultrapassará cifrão 75,682,10. No entanto, devemos esperar para ver se o índice de força relativa do BTC sai da zona de sobrevenda antes de fazer qualquer aposta de alta. Considerando a volatilidade do mercado, o BTC negociará com um preço mínimo de negociação de cifrão 60.545,68 e um preço médio de negociação de cifrão 66.600,25. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2025. Se a tendência de alta continuar até 2025, pode atingir cifrão 105,954,94 e o BTC pode lucrar. Se o mercado experimentar um declínio, a meta pode não ser alcançada. Espera-se que o BTC seja negociado a um preço médio de cifrão 96,873,09 e um baixo de cifrão 90,818,52 em 2025. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2026. Se o Bitcoin impulsionar com sucesso o sentimento do mercado entre os entusiastas de criptomoedas, o preço da moeda BTC poderá permanecer estável pelos próximos 5 anos. De acordo com nossas projeções, o BTC será verde em 2026. Espera-se que o BTC atinja e supere seu recorde histórico em 2026. Em 2026, a moeda virtual valerá cifrão 136,227,78, com preço mínimo de cifrão 121,091,36 e um preço médio de cifrão 127,145,93. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2027.
Após uma extensa previsão e análise técnica, estimamos que o preço do BTC deve cruzar um nível de preço médio de cifrão 157,418,77 até 2027, com um preço mínimo de cifrão 151,364,20 esperado antes do final do ano. Além disso, o BTC tem um valor de preço máximo de cifrão 166,500,63. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2028. Devido às futuras parcerias que estão previstas para acontecer até 2028, esperamos que uma tendência de alta continue, trazendo o preço médio para cerca de cifrão 187,691,61. Se o BTC conseguir quebrar o nível de resistência em 2028, poderemos ver um preço máximo de cifrão 96,773,47. Deixar de reunir o suporte de que o BTC precisa até 2028 pode resultar em uma baixa de cifrão 181,637,05. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2029. Enquanto o BTC está se esforçando para a interoperabilidade entre as redes para acelerar a interação, espera-se que a tendência de alta do ano anterior continue. Assim, o preço mínimo de negociação foi colocado em cifrão 211,909,89 e um preço anual próximo acima cifrão 227,046,31 em 2029. Previsão de preço do Bitcoin, BTC, 2030. Até 2030, o Bitcoin finalmente superará seus valores anteriores de ATH e registrará novos níveis de preços. O preço mínimo pode ser cifrão 242,182,73 e potencialmente atingir um valor de preço máximo de cifrão 257,319,15, com média de cifrão 248,237,30. Previsão de preço Bitcoin, BTC, 2031. O mercado de criptomoedas é conhecido por ser altamente volátil, o que é uma das muitas razões pelas quais a previsão de preços é uma tarefa difícil. O Bitcoin Wisdom faz o possível para prever preços futuros com precisão, no entanto, todas as previsões não devem ser tomadas como conselhos financeiros e você deve fazer sua própria pesquisa. Em 2031, esperamos que a criptomoeda seja adotada em muitos setores. Como tal, o preço máximo do BTC em 2031 é projetado para ser cifrão 296,673,84 em caso de bull run, com um nível médio de preços de cifrão 284,564,70. Olá pessoal! Se gostar do conteúdo, deixe o like, compartilhe e ative o sininho para mais vídeos como esse. Obrigado.